Olá, minhas queridas, a paz do Senhor para vocês. Eu gostaria de estar compartilhando aqui de uma forma geral, simplificada, acerca de algumas perguntinhas e algumas dúvidas que sempre tem e que sempre as irmãs acabam me direcionando, né, de forma particular. Pastora, participar dos festejos juninos é pecado? Ir no meu trabalho, na escola do meu filho, acompanhar o meu esposo nas festas, eu posso, eu devo, eu vou estar pecando. Então, perguntas como essas sempre chegam e têm chegado, e já era para mim ter, né, colocado aqui. Eu quero já pedir perdão. A correria tá demais e assim acaba passando. Então, aquelas que me procuraram assim no PV, assim, de certa forma eu acabei ali explicando, atendendo e tal. Mas vou estar colocando aqui de uma forma resumida, bem geral. Então, como vocês sabem, as festas juninas aqui no nosso município é algo assim bem forte, né? É algo bem presente, é algo onde toda a população em si ali, ela vive o ano todo em prol de priorizar esse momento, sempre foi algo muito presente, algo muito presente mesmo nas comunidades, no município, nos municípios, na verdade, né? Nas famílias, enfim. Se trata de algo cultural, né? A gente sabe disso, mas a gente sabe também que há uma mistura aí. Não é somente algo cultural. A gente vê uma mistura também aí com a religião. Então a gente vê que é uma festa cultural, envolve o folclore, envolve a cultura, mas envolve também a religião e N coisas. Aí quando eu vou lá e faço essa pergunta, participar dos festejos juninos é pecado? A primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, é que o pecado, ele, e às vezes tem coisa que não vai ser pecado, mas está relacionada ao pecado, tem uma vertente no pecado, e assim, não seria legal a gente ditar regras aqui. Isso é pecado, isso não é, isso é pecado, isso não é, ainda que às vezes seja necessário. Mas o cristão, quando ele tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando quando a sua vida ela é direcionada pelo Espírito Santo, quando a palavra de Deus ela é sua única regra de fé e prática, ela é o seu manual, ela é a sua bússola ali para poder lhe guiar, não vai haver necessidade de alguém chegar e ter que ditar. Isso é pecado, isso não pode, isso não é, isso, né? Então, assim, a própria palavra, o próprio Espírito Santo, ele vai tirando das nossas vidas algumas coisas e acrescentando outras. Isso é uma realidade, isso é um fato. Nem tudo vai ser pecado, né? Mas também nem tudo vai me edificar, vai glorificar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Nem tudo eu posso, né? Todas as coisas elas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, o cristão ele tem que ter um equilíbrio nesse sentido.
voltado para o trabalho, para a escola, se for algo específico, só voltado ali para a parte folclórica, para a parte cultural, se você está no seu trabalho, você tem que fazer o seu trabalho, né? Se é algo dentro desse contexto e o seu filho tiver que participar, participa, né? Como a gente sabe que chega aí esses meses as escolas de forma pedagógica, a coordenação, o trabalho é tudo voltado para isso aí. Aí significa que minha filha não vai poder fazer as atividades, porque lá tá falando sobre coisas juninas, nada a ver, né? Não vejo problema nisso. Ainda que a gente percebe-se uma mistureba. O que eu sempre coloco é que a gente precisa nos posicionar, conhecer de verdade a palavra do Senhor, a nossa fé, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. Quando isso é claro para a gente não vai ser um mero religioso, como a gente vê em alguns lugares por aí, alguém dizendo, a minha religião não me permite, né? Ou se eu participar, a minha igreja não, na minha igreja não pode, meu pastor falou, né? Não é bem por aí, se trata do que eu acredito, se trata do que eu creio, se trata do que está claro para mim. Tudo aquilo que a gente for fazer, a gente precisa, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos, né? Certo, esse cabelo aqui tá um horror. Nós precisamos ter a confirmação do Senhor, nós precisamos estar em paz com Deus. Porque se o Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo ele habita em nós, Deus não é Deus de confusão, não é verdade? O próprio Espírito Santo ele se encarrega de nos fazer entender onde a gente precisa estar, com quem nós devemos andar, no sentido de comunhão, de compartilhar, de relacionamento. O que a gente deve ouvir, o que a gente deve assistir, o que a gente deve compartilhar, o que a gente deve curtir, né? E uma vez que isso é claro para a gente, irmãos, de forma equilibrada, de forma respeitosa, de forma sábia, nós vamos saber transmitir isso para quem está à nossa volta. Nós não vamos ser influenciados, muito pelo contrário. Vamos nos posicionar com sabedoria, aqueles que estão à nossa volta, eles vão saber nos respeitar. Ou talvez até ser influenciados por nós, ao invés da gente ser influenciado por eles. Então, é sobre isso. Eu sempre costumo dizer que uma vez uma pessoa falou assim: é verdade, eu me esqueci, você não pode participar. Eu falei: não é que eu não posso não, minha amada. Uai, não? Falei: não. Eu não tenho uma corda no meu pescoço dizendo que eu não posso participar. Eu não sou proibida de participar. É porque não me convém, não faz parte daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo. Simples assim. Ah, tá, eu entendi. Então é nesse sentido. O cristão é equilibrado, sabe, verdadeiro, aquele cristão que ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a palavra do Senhor, ele tem compromisso com a igreja de Cristo, o corpo de Cristo e com a sua igreja local. Isso aí vai ser claro para ele. Isso aí vai ser claro para ele. E ele não tem que ser taxativo no sentido de, isso aqui eu não posso nem me tocar, como a gente vê algumas pessoas de forma taxativa. Eu não posso nem tocar naquilo ali. Gente, eu presto serviço para o município e de forma muito respeitosa, isso é claro para as pessoas que trabalham comigo, sabe? Se tem algo desse tipo, onde a minha secretaria está realizando, ajudo no que tem de ajudar, faço o que tenho de fazer, eu só não participo da festa em si,
Não porque eu sou proibida de participar ou porque se eu for participar lá eu vou desviar, entende? Porque a minha firmeza está em Cristo. A minha firmeza está em Cristo. Eu participando lá não significa que eu vou deixar de ser crente, eu vou desviar, ou eu vou estar num pecado mortal. Não. É simplesmente porque não condiz com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu prego, com aquilo, sabe? Não vai me edificar em nada, não vai agregar em nada na minha vida. E aí a gente vê pessoas que estão fracas na fé, que estão, que deixam a desejar, biblicamente dizendo, espiritualmente dizendo, e acabam indo para esses ambientes e essas pessoas, elas pagam um preço por isso, porque tudo é um risco, né? Então, eu creio que eu respondi aí de uma forma geral. Se o Espírito Santo é ele quem conduz a sua vida, se você é um cristão de verdade, você vai com certeza ser direcionado por ele, sabe? Onde você deve estar, onde você não deve estar. Vai ter lugar que você não vai ter prazer de estar. Não precisa ninguém chegar para você e dizer, esse lugar você não pode estar lá. Porque assim, a minha forma de ver, de liderar, de entender as coisas, não tem que ser por imposição. Não tem que ser para seguir regras e rituais. Tem que ser porque a gente entendeu, porque a gente fez um compromisso, porque a gente honra, porque a gente tem prazer no Senhor, na sua palavra. E isso serve para... Porque assim, se eu vou lá e privo os meus filhos, se eu vou lá, privo a igreja de simplesmente não estar em algum lugar e sem nem sequer entender o porquê, o pra quê, sem for uma coisa onde vai haver uma reflexão, vale a pena eu estar lá? Condiz com aquilo que eu creio? Eu falei de algo restrito aí da escola. Uma vez que as escolas elas pegam e levam esses trabalhos para praça. E chega lá a gente vê que é para apresentar. Mas depois a gente vê festa mundana do mesmo jeito. Onde vai estar todo mundo ali na libertinagem, né? Uma festa como qualquer outra, onde vai ter de tudo lá. Será que realmente é um ambiente para mim estar? Como cristão? Como alguém que faz parte do corpo de Cristo? Então, nós precisamos pensar em relação a essas questões. Uma irmã, já me perguntou, falou assim, eu fui escalada, como professora eu fui escalada, tá aqui a escala, eu fui escalada para estar lá, distribuindo o lanche das crianças lá. Falei, vai lá minha irmã, faz seu serviço, cumpre o seu serviço e depois vai embora, né? Então tem coisas que não vai ter que ser eu, a igreja, que vai ter que chegar falando para você pode ou não pode, deve ou não deve. Tem pessoas que isso é tão claro para elas, tem pessoas que elas são tão bem resolvidas no sentido da entrega dela absoluta ao Evangelho, a Cristo, que não vai ter necessidade disso. Outras já vão ter outras dificuldades. Já passei por tudo isso, passo ainda por N desafios nesse sentido, mas acabo tentando tirar de letra, porque tudo que é conversado é entendido. Quando as pessoas ao nosso redor, quando as pessoas ao nosso lado, elas sentem a verdadeira essência, sentem verdade, equilíbrio e posicionamento da nossa parte, elas tendem a nos olhar de uma forma diferente, a valorizar aquilo que a gente prega. E não é por imposição, não é condenando ninguém, não é, sabe? Não é por uma religião. É simplesmente por eu entender o que de fato me convém e o que não me convém. E acompanhar meu esposo eu posso, eu devo? Depende. Existem casos e casos, tudo isso deve ser muito bem analisado. Se você é uma crente firme em Cristo, onde
a igreja nota o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com a palavra, né, a sua entrega, a sua devoção, o seu compromisso com a igreja de Cristo, como membro da igreja de Cristo, o seu compromisso com a sua igreja local, a sua liderança, mas você está num conflito e é algo onde fugiu do seu controle. Então, com certeza, é aconselhável você acompanhar para evitar um dano maior, um estrago maior. Mas se tem como você ter um jogo de cintura ali, em conversar, em entrar num acordo, e você não faz isso, você também está sendo, né, negligente, você também está sendo, está perdendo uma oportunidade do seu próprio esposo olhar para você e ver o quanto você leva a sério a sua fé. Então, existe casos e casos, realidades e realidades, situações e situações, e talvez tem coisas que a gente não considera pecado e que são pecados, né? Então, a gente precisa, irmãos, buscar mais o entendimento da palavra, dos evangelhos, das cartas, do que a palavra nos diz, nos direciona. A gente precisa procurar desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, porque tem coisas que não vai mais fazer sentido para a nossa vida. E a gente vai saber lidar e nos comportar perante a todas as dificuldades, a qual são desafiadoras, eu compreendo isso, né? Então é isso, busque a sabedoria do Senhor, da parte do Senhor, porque busque o temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Quando eu tenho temor a Deus, eu vou ter sabedoria para saber lidar, para saber falar, para saber me posicionar, para saber me calar. Enfim, e tudo será para a glória de Deus. Amém? Então eu espero ter esclarecido aí de alguma forma e é isso. Não é porque alguém te falou, não é porque a minha... Não. Quando nós sempre queremos isso, né? A gente sempre quer que alguém diz para ficar mais fácil, para a gente chegar, alguém me falou. Não, mas o meu desafio para você é que você busque o Senhor, aprenda da palavra, priorize isso na sua vida para que você não seja refém de ninguém, de uma igreja, de uma religião e tal, mas para que a própria palavra de Deus, o próprio Espírito Santo governe a sua vida, guie a sua vida, e com certeza você vai entender onde é para você estar, onde é para você não estar, quem deve estar com você, quem não deve. Enfim, os nãos, os sims, os posicionamentos, o recuar. Enfim, ele vai ser o nosso Senhor, literalmente o nosso Senhor, onde vai nos guiar. Amém? Deus abençoe a todos, e eu espero ter te ajudado aí de alguma forma. Talvez, como outro, seria muito mais fácil eu dizer assim para você: não faça isso, ou faça isso. Talvez a gente quisesse ouvir algo mais assim, né? Taxativo, porque o ser humano, às vezes, ele quer isso. Mas eu não vou fazer isso. O nosso desafio é buscar a palavra, buscar um relacionamento, buscar refletir, entender e compreender o que de fato convém e o que não convém. O que de fato vale a pena e o que não vale. O que de fato edifica e não edifica. O que de fato não vai me trazer paz, vai tirar minha paz, onde eu vou estar correndo um risco, onde eu não vou. E
nos tornaremos sábios e equilibrados naquilo que precisamos e devemos fazer. Amém? A gente só precisa ter cuidado e buscar o temor do Senhor, porque o temor, como eu disse, ele é o princípio da sabedoria. E a sabedoria do Senhor para as nossas vidas vai nos ajudar, vai esclarecer, vai clarear. Porque a própria palavra ela é lâmpada, né, para os nossos pés. Então, vai se tornar claro. Amém? Então, Deus abençoe e que nos ajude em todas as coisas. Amém.